está chegando com o querido Roberto Azevedo. Vamos lá, dona Júlia, vamos começar destacando a política agora. O destaque é de Roberto Azevedo. Bom dia, Roberto. Bom dia, Fernando. Bom dia a vocês que nos assistem. Vamos lá. A CCJ da Câmara está aprovando a PEC que restringe decisões monocráticas nos tribunais superiores, ou seja, um juiz não vai poder tomar decisão sozinho. Exatamente, nos tribunais superiores. Bem entendido isso, nos tribunais anteriores. Deixa eu arrumar a gola, senão não dá, né? Mas vamos lá, vamos mostrar para vocês primeiro o que é uma decisão monocrática. Esta é a deputada catarinense Caroline de Tone, presidente da Comissão de Constituição e Justiça na Câmara. Ela é do PL, ao lado dela está o deputado Van Hatten, do Rio Grande do Sul, que é do Novo, relator da medida. O que foi aprovado? Primeiro, é uma aprovação em comissão. Ainda terá que passar por uma comissão especial e depois ir para plenário. Vamos lá, uma olhadinha então no que mudou, o que diz essa PEC. Primeiro, o que são decisões monocráticas? O Fernando antecipou ali. São aquelas tomadas por apenas um magistrado, de um órgão colegiado. Não estou falando de juiz de primeiro grau, estou falando de órgão colegiado, como o Supremo Tribunal Federal. Tem lá os juízes e um deles toma uma decisão e pode parar o país com essa decisão. Então, esta decisão monocrática, que é o objeto da PEC, acabaria. Mas ela se trata de uma decisão provisória que precisa ser confirmada pelo colegiado, pelos outros magistrados. Só que a partir da decisão deste único, ela já gera efeito. Se aprovada, valerá para o Supremo Tribunal Federal e em outros tribunais superiores. Tribunal Superior Eleitoral, Tribunal Superior do Trabalho, Tribunal Superior Militar e vai. Vamos lá. Toca a ficha para mostrar para vocês quais os pontos que foram atacados por esta PEC, proposta de emenda constitucional. Precisa de 2/3 dos deputados, 381 deputados para aprovação. Decisões monocráticas que suspendam a eficácia de lei ou ato normativo, ou que suspendam atos do presidente da República, do Senado e da Câmara dos Deputados. Aqui está claro, é uma interferência em outros poderes. Tá? Ficam vetadas decisões monocráticas com o poder de suspender a tramitação de propostas legislativas. Quantas vezes você ouve? O juiz fulano de tal, o magistrado, o ministro tal, barrou um projeto que está sendo discutido pela Câmara ou pelo Senado? Isso é um absurdo, gente. Se é uma decisão colegiada, você tem uma argumentação, mas um magistrado, com todo esse poder na mão, faça-me o favor, né? Elegemos os deputados para quê, né, exatamente. Roberto? Essas decisões que afetam políticas públicas ou criem despesas em qualquer poder. Quer dizer, você prepara alguma coisa, chega um ministro douto do tribunal a pedido de alguém, que ele nunca age sozinho, e diz assim, não, para esse negócio que não está bom. Então, agora, esta medida toda que está sendo analisada na Comissão de Constituição e Justiça vai para uma comissão especial, aquilo que eu disse antes, e só depois vai para o plenário. Precisa de 2/3, é proposta de emenda constitucional. Se aprovado na Câmara, tem que passar pelo Senado e é o mesmo rito. Agora, é um avanço, gente, porque fui criticado hoje num comentário que fiz em rádio. Não, mas não pode, como é que um deputado vai tirar o poder? Não está tirando o poder de ninguém, só está regulamentando. Aí você vai dizer, é uma revanche? É uma revanche do Congresso Nacional contra o Supremo, que tem tomado algumas atitudes que a gente tem que avaliar cada atitude dessa. Tem algumas que não são boas, não. Então, tem que se tomar. Deputado federal foi eleito para fazer leis e fiscalizar o Executivo. Magistrado do Supremo Tribunal Federal foi constituído para analisar as leis. Tem mais uma questão aqui, só importante para a gente colocar, que junto com essa medida, veio a CCJ da Câmara também aprovou a proposta sobre impeachment de ministro do STF que usurpe o poder do Congresso Nacional. É tudo isso que a gente estava falando antes. Alguém que chega lá, não, vocês não podem fazer isso. Eles foram eleitos pelo povo para fazer isso. Bom, uma resposta bem clara, né, Roberto? A Alexandre de Moraes, especialmente. E Companhia Limitada. E Companhia Limitada. Mas o Alexandre, ele vem sendo mais popularmente criticado recentemente. Mas não esqueçam que essa reação vem depois que o Supremo, pelo ministro Flávio Dino, impediu a tais das emendas, da liberação das emendas.
Das emendas secretas. E aí o Congresso se insurge. Exato. Mas se insurge sobre um ponto que a população tem que ficar atenta e tem que dar uma aplaudida agora. Só que é só o início. Essa história vai longe. Agora, um único magistrado consegue trazer para a pauta um assunto que é polêmico, de interesse de um lado, de interesse do outro, e aí meio que força a turma a ter que se posicionar diante daquilo, porque ele vai lá e pinça a pauta que ele quer discutir e traz para o centro da discussão. Isso vai ficar agora de escanteio. Fica bem claro, quer dizer, o presidente da República, nas atribuições dele, toma uma atitude. E aí chega o ministro do Supremo Tribunal, não pode, não está errado, porque o partido X, porque a entidade Y pediu que pare. Não é assim. Tem que ser uma decisão colegiada. Não pode ser um único magistrado com todo esse poder na mão. Eventualmente, as decisões de primeiro grau, que não são colegiadas, não são de tribunais superiores, continuam valendo para resguardar direito. Mas também tem algumas que a gente tem que considerar que são forçadas demais. Interessante é que, se está sendo tomada uma decisão dessa, movimentando o Congresso Nacional, é porque existe decisões que não seguem apenas a questão da legislação, porque a legislação é uma só e ela é para todos. Por que existe a necessidade de um colegiado discutir? Se a legislação, o que está na legislação é uma coisa só, uma única pessoa poderia entender da mesma forma. Mas as intenções por trás, a gente sabe que não é sempre conforme rege a legislação, e aí sempre tem uma brecha para colocar uma ponta ideológica e aí a discussão acaba se tornando polêmica. Isso é importante, mas ali está claro na proposta de emenda constitucional os pontos que vão ser atacados. Não é tudo, não é tudo. Não é o buraco de rua. Estou falando, são decisões que têm fundamento e que precisam ser decididas por um colegiado. É um avanço. Muita gente retrocede, estamos num Estado fascista. Não é nada disso. É uma decisão que procede porque tem alguns exageros. Basta a gente olhar por perto quantas obras são paralisadas porque alguém pediu, porque tem um pedaço de não sei o que no meio do caminho. E as decisões monocráticas que vêm lá da pandemia, que chamaram muito a atenção, vacina, não vacina, depois a liberação do ex-presidente Lula por Edson Fachin, decisão monocrática, depois foi para a turma, mas alguém foi lá e puxou aquele projeto e deu um canetaço. Mais recente, a derrubada do X no Brasil. Então, assim, são discussões que levam o tema para a pauta também agora no Congresso, na CCJ. Tem um caminho até que isso se torne realidade e o Roberto está aqui para essa discussão e análise de alto nível para acompanhar e trazer para a gente. Por hora, Roberto, Júlia está chegando porque tem festa agora aqui no meio-dia. Isso mesmo, a gente vai para a Serra Catarinense.